Bom, no primeiro vídeo então dessa mudança no canal, eu vou fazer um molde matemático, que é começar a definir as coisas para a gente poder argumentar sobre, né? Para a gente não tá falando em línguas diferentes. E aí primeiro eu quero identificar o que é educação, né? Qual que é a função da educação, o que seria a tal da educação? Porque para a gente falar de educação, a gente tem que saber que corpo é esse que a gente está chamando de educação, né? Mais importante do que definir o que é educação, né, que na verdade é um processo, e aí a gente vai pensar nas funções da educação, porque cada educação dessas vai ser alguma coisa, né? Eu listei aqui 4 funções de educação. A gente pode pensar em outras, mas eu coloquei essas 4 porque eu acho que elas focam bem mais nas funções educativas que a escola desempenha ou deveria desempenhar. E quando eu digo escola, eu estou me referindo desde lá da creche, né, da primeira infância. Na verdade, eu comecei aqui lá na educação infantil e eu vou até o ensino superior, né, e a gente pode pensar e também estender para as pós-graduações, mestrados, doutorados. Então, a primeira função que eu elenquei aqui foi a função social da educação. A função de você ensinar, através da prática e da convivência, o indivíduo a lidar com os outros indivíduos. Que é ensinar para o indivíduo o que é o outro, que o indivíduo não é o outro. E principalmente nas fases mais iniciais, a gente pode ver isso nos textos de Jean Piaget, que é referência na psicologia da educação, principalmente a parte cognitiva. Ele vai explicar que a criança ela tem essa tendência ao egocentrismo, né? Ela acha que o pai dela ele manda em todo mundo porque ele manda nela. A mãe dela pode bater em todo mundo porque ela bate nela. E assim, não pode, tá, gente? Mas é só um exemplo, né? De como que a gente pode lembrar da nossa infância ou de crianças que fizeram parte da nossa vida, como que elas têm esse egocentrismo. E a função social tem como principal objetivo tirar esse egocentrismo da criança, né? Ou então fazer ela trabalhar através da prática social com mais velhos e com pessoas da mesma idade, como resolver pequenos conflitos. Função cognitiva, essa é a minha preferida, meu xodó, né? Eu trabalho com mediação cognitiva, que é basicamente a função de desenvolver a inteligência, né? Cognição diz respeito à inteligência. Ah, legal, mas o que é inteligência? Inteligência vai ser a sua capacidade de resolver problemas. E aí você vai ter várias inteligências. A inteligência de resolver problemas ligados ao social, ligados ao afetivo, ligados à matemática, à linguagem, à argumentação, à interpessoal, né? A gente tem literatura aí falando de várias inteligências, mas a inteligência de uma maneira geral, ela está ligada a resolver problemas. E ela pode estar relacionada a questões como atenção, organização, e desenvolver a cognição está diretamente ligado a criar na criança, ou no educando de maneira em geral, uma estrutura cognitiva, uma estrutura mental que vai permitir ele resolver problemas ao longo da vida. A gente desenvolve isso naturalmente durante a vida, mas por motivos de privação ou de privação de alimentos, né? De repente você teve um problema aí durante a primeira infância, né? Que um problema de alimentação, algum trauma, isso vai ficar comprometido. Mas se você tiver algum tipo de mediação, algum tipo de intervenção psicopedagógica ou psicológica, você consegue recuperar esses prejuízos, né, ainda na fase adulta. E aí a parte da função da escola seria dar esse preparo cognitivo para a criança, né, através das disciplinas, através de brincadeiras, de mediação, de intervenção, que é preparar a criança para resolver problemas, né? Resolução de problemas em vários aspectos. A função cultural que eu elenquei aqui, ela é basicamente a atualização da criança, que é um ser que acabou de chegar no mundo, sobre os conhecimentos da sua comunidade ou da sociedade de maneira em geral. O ser humano tem que aprender como que faz um arroz, por exemplo, né? Então, para ela aprender como que faz um arroz, existe uma cultura de fazer o arroz, né? Quais são os conhecimentos necessários para fazer esse arroz. Você tem uma sequência de passos, você tem uma sequência de ingredientes, você faz de um jeito, sua mãe faz de outro, uma tia, um vizinho faz de outro jeito completamente diferente. No final saem arroz um pouco parecidos ou bem diferentes, tem variações, isso é cultura. E você pode colocar dentro disso também conhecimento científico. Conhecimento científico ele faz parte da cultura, matemática faz parte da cultura, né? É construção humana. Então entra também como cultura, como construção humana, os conhecimentos. E aí entra na parte realmente cultural do que a escola pode fazer. E aí vem a função econômica, que ela é totalmente esquecida, ignorada praticamente por todas as etapas da educação. E a função econômica é basicamente você ensinar as pessoas habilidades que vão permiti-las
resolver problemas da sociedade, né, ou da sua comunidade local. E por que chama função econômica? Porque a economia é baseado em pessoas resolvendo problemas, uma das outras, né? E se você sabe resolver um problema e você o resolve, você está desempenhando uma atividade econômica. Se no final você recebe um salário por isso, você recebe um pagamento por isso, muito bom também. Você está fazendo dessa atividade econômica o seu sustento, né? Mas a caridade também é uma possibilidade de atividade econômica que não gera lucro, mas resolve problemas. E aí a gente entra um pouco também naquela questão da cognição, que é resolver problemas, né, de maneira mais geral, mais ampla, só que a função econômica ela entra no aspecto de habilidades técnicas, do tipo, eu posso ter a minha cognição muito elevada, mas se eu não tiver um treino adequado, com prática e teoria, eu não vou conseguir fazer um pão, né? Eu não vou conseguir, a partir dos meus conhecimentos que já estão no meu cérebro, que eu ganhei automaticamente pela minha maturação cerebral. Eu não vou conseguir fazer um pão a partir disso. Eu preciso de alguém para me ensinar, né? Então eu vou pegar essa cultura e vou aprender. E o conhecimento econômico, a função econômica do ensino é mais do que você aprender a fazer o pão. É você aprender a tornar isso viável, né? Seja através de arrecadação solidária, seja através de investimento de capital, e depois conseguir vender ou doar esse pão de alguma maneira. É todo o processo logístico da produção até a venda do pão, né? Ou então, pensando mais abstrato, é todo o processo em que você resolve de fato um problema da sociedade. Se isso gera mais problemas, depois você consegue evoluir, né? Mas a ideia é essa, a ideia é que essa função econômica da educação é basicamente como que você vai ensinar o indivíduo a resolver problemas da sua comunidade ou da sociedade em que está inserido. E aí eu gostaria de fazer um panorama aqui para vocês terem uma noção de como que a nossa educação está hoje, né? De como que eu acredito que seria o ideal, e se você discorda, isso é bom, e a gente vai ver melhor lá para frente por que isso é bom. A gente vai dividir aqui em educação infantil, ensino fundamental, anos iniciais, ensino fundamental, anos finais, ensino médio e ensino superior.